Meu nome é Maria Carmen Silveira Barbosa e eu sou assessora do PUF. Hoje eu vim conversar com vocês sobre os pontos de interlocução entre o PUF e a BNCC. A BNCC é um documento que foi homologado em 2017, depois de muitos debates e muitas discussões. Levou quase 3 anos para ser homologada. Ela é o último passo de um longo percurso feito pela educação brasileira pós-Constituição Federal de 1988. Nessa Constituição, fica definido que a escola brasileira deve ser uma escola democrática e inclusiva. Uma escola para todos, que atenda, que disponibilize vagas, matrículas para todos os sujeitos de 0 a 18 anos. Essa ideia de educação, ela necessita de um suporte estrutural, e isso vai ser feito em 1996 pela LDB, que vai dizer qual a estrutura, quais as modalidades da educação brasileira, como o Sistema Nacional de Educação deve funcionar, e posteriormente pela discussão das diretrizes nacionais curriculares da educação, onde se vai estabelecer o que realmente é que as crianças e os jovens devem aprender enquanto estão na escola. Essas diretrizes, elas podem ser divididas em diretrizes que organizam o sistema de ensino, diretriz da educação infantil, diretriz do ensino fundamental e diretriz do ensino médio, e diretrizes que são temáticas, diretrizes que debatem temas que são candentes na sociedade brasileira e que são muito importantes na formação humana. Por exemplo, a questão do meio ambiente, a questão étnico-racial, a questão das deficiências, todas elas são discussões que dizem respeito à formação das crianças e à organização da proposta de escolarização. Bem, ao final desse processo, se volta à Constituição e se observa que o que falta nesse momento é aquilo que a Constituição fala que é um currículo mínimo. Essa discussão de currículo mínimo, ela foi retomada e se transformou na ideia de uma base nacional comum curricular que resguarde o direito de aprendizagem de todas as crianças brasileiras, isto é, toda criança brasileira, não importa se está numa escola no centro de uma grande cidade ou num espaço do campo, onde ela estiver, existem alguns conhecimentos que ela tem o direito de aprender. Né? Só que a própria Constituição diz, bem, vai existir um tanto de discussão daquilo que é o comum a todos, mas também um currículo precisa ter a sua parte diversificada. Essa parte diversificada, ela será estabelecida pelos estados, pelos municípios, pelos próprios projetos políticos pedagógicos de escola e pelas professoras nos seus contextos de sala de aula. Portanto, a base é aquilo que é imprescindível, mas a proposta de educação é muito mais, uma proposta de educação é muito mais do que aquilo que é imprescindível, né? Ela é aquilo que é necessário, que é importante, que é o bem-estar dos sujeitos, que ajuda ele a pensar coisas diferentes, né? Então, assim, uma base curricular, ela é muito mais do que só aquilo que é o mínimo, né? Bem, a base então começa a ser implementada, né, nesses últimos 2 anos em diferentes instituições, e ela traz ela traz um vocabulário próprio, uma série de conceitos importantes. Quando a gente começa a examinar a base, principalmente na sua introdução, nós vamos encontrar uma série de conceitos que são muito próximos aos conceitos do PUF. Por exemplo, educação integral. Né? Nós no PUF sempre defendemos que a educação precisa ser a educação não só cognitiva, mas uma educação do corpo, uma educação da sensibilidade, uma educação social, uma educação que integre, né,
todo o sujeito humano, né, e não o fragmente. Bem, então a educação integral, a discussão da interdisciplinariedade, essa é uma discussão importante nos dois instrumentos, né, na base e no PUF. Nós temos também como ponto comum a ideia de que a educação deve ser uma educação ativa e não uma educação passiva, uma educação que volte o sujeito a enfrentar o mundo em que vive, compreendê-lo, transformá-lo. É também os dois documentos vão discutir que esse currículo precisa ser contextualizado, como diz a base, ou um currículo situado, como diz o nosso documento do PUF, e por isso é muito importante vocês retomarem o nosso documento e estudarem sobre os projetos e principalmente os capítulos que envolvem os projetos e a base, que nos ajudam a pensar também na prática, nessa interlocução entre os dois documentos. E nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, onde os professores ou não estão trabalhando diretamente com as crianças ou estão em atividade remota, nós temos o compromisso de pensar assim, o que é uma educação que possa fazer com que esses sujeitos se sintam melhores, se sintam mais capazes, se sintam mais felizes e se sintam com a perspectiva de construção de futuro. Então, nesse momento não é qualquer escola, é uma escola muito especial, é uma escola que tenha significado. E essa é a grande função, a grande contribuição dos projetos para a educação. É procurar fazer com que a educação seja significativa, contextualizada. Portanto, é retomar, né, o conhecimento do grupo em que se está trabalhando, seja ele agora no ERE, seja ele no momento de retorno, atividades face a face nas escolas, né, se é que elas vão acontecer num prazo curto, né? Bem, então o que nós precisamos é pensar nesse momento em que nós estamos em atividade remota ou planejando o encontro com as crianças e com os jovens, o que é significativo. E aí eu acho que não é significativo para as crianças terem atividades vinculadas a disciplinas específicas, mas é realmente construir um projeto que as ajude a pensar, que as ajude a se situar no mundo, a redimensionar a sua realidade local, a projetar um futuro que possa vir se transformar em realidade. Nós precisamos nesse momento dar conforto às crianças, dar esperança às crianças e aos jovens e ajudá-los a imaginar um futuro possível. O que nós aprendemos nesse processo? O que nós queremos como mundo futuro para o nosso país, para o nosso planeta? Eu acho que esse assim é o melhor presente que nós como professores podemos oferecer nesse momento para os nossos alunos. Isso não significa não estar trabalhando com a base, é pensar esse projeto e depois abrir a base e observar onde a base, com seus objetivos, podem dar suporte, podem dar profundidade, podem ampliar alguns dos objetivos que nós já construímos no projeto. E então o encontro do projeto com os objetivos não é um encontro de construir um projeto para atender os objetivos, mas ao contrário, tendo um bom projeto, muitos objetivos são necessários para desenvolvê-lo. Os objetivos entram para nos ajudar a pensar modos de desenvolver o projeto. Portanto, eu sugiro que nesses meses em que vocês estão em casa, estudando, assistindo debates e imaginando a escola que vem, a escola que vai existir depois desse momento de pandemia. Eu acho que o nosso documento tem muito a contribuir em novos modos de se sonhar e de se fazer a escola. Bons estudos, boa leitura, bom debate com os colegas e participem ativamente desse retorno à escola. Lembrem que a escola é feita muito pelos professores e pelas crianças e pelas famílias.
Todos esses interlocutores precisam discutir os modos de continuar educando bebês, crianças e jovens nesse ano e nos próximos anos.